É isso aí, Carlinha. É um assunto que está em alta e, claro, aqui você também aprende mais sobre os seus direitos, tá bom, passageiro? De fato, ontem, como a Carlinha disse, a gente foi surpreendida por vídeos e também relatos da atriz Ingrid Guimarães, que acabou passando um verdadeiro constrangimento em um voo. O bilhete dela, né, que inclusive era da classe Premium Economy, o assento dela, acabou sendo transferido para outro passageiro, sem explicações claras, e ela foi extremamente coagida a se mudar sem muitas explicações por parte da companhia aérea. Acompanhar então um pouquinho do vídeo de explicação da atriz Ingrid Guimarães. Depois eu quero saber de você se você já passou alguma situação parecida com essa, porque parece mais comum do que a gente imagina. Oi, gente. Eu vim aqui contar para vocês uma situação muito desagradável, digamos abusiva, que eu vivi na American Airlines, num voo direto de Nova York para o Rio, de sexta para sábado. Eu comprei um assento na Econômica Premium, que, para quem não sabe, que alguns voos têm, outros não, é uma classe que tem entre a econômica e a executiva. Quando eu estava já sentada, com o cinto colocado, pronta para voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida para sair daqui e ir para a econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai para um outro lugar que estiver sobrando na econômica. Eu falei, não entendi. Porque ele falou, porque isso é uma regra e você foi escolhida. E eu disse, não, eu não vou. Aí ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. E ele chamou uma outra pessoa e já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase pra mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro vai ter que descer do voo por tua causa. Inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou, querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Nesse momento, meu cunhado e minha irmã, que estavam na cadeira do lado, foram tentar ajudar, porque falam inglês melhor do que o meu. E uma das mulheres mandou meu cunhado calar a boca, dizendo que não pediu a ajuda dele, que é para ela não se meter. Gente, um absurdo, né? E claro que esse caso levanta várias discussões justamente sobre o direito dos passageiros. Você acaba precisando muito de transporte aéreo? Então vai entender um pouquinho mais sobre os seus direitos. Nós estamos aqui com o Rafael Araújo, advogado, doutor especialista em direito do passageiro. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui juntinho com a gente neste dia. E, Rafael, eu já começo tentando entender essa situação. A Ingrid poderia realmente ter sido retirada, como foi? O que acontece? Eu, de primeiro, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo aquilo que a gente tanto ama fazer, que é comunicar com o passageiro e falar para o passageiro dos seus direitos ali, o seu dia a dia. Infelizmente, isso acontece hoje com milhares de pessoas todos os dias. Como você bem disse, isso infelizmente acontece. Agora, o bom, coloca aspas, quando acontece com alguém que exerce influência, acaba respingando para todo o país e aí abre margem para que toda a população que passa por esse tipo de situação seja vista. O que aconteceu com a Ingrid é uma situação de muito desrespeito, foi colocada até em uma situação vexatória, porque ao final do vídeo o comissário ali da companhia aérea coloca todos os outros passageiros contra ela, porque ele chega a dizer, ou ela sai desse lugar ou ninguém sai daqui, o avião não vai decolar. E os passageiros, sem entender a situação, acabaram se revoltando contra ela. Então ali ela fica numa situação e eu chego a dizer que ou ela sai realmente por bem, ou ela sairia ali até algemada, infelizmente, e em outro país. E aí você pode, Rafael, mas isso foi lá. E aqui no Brasil, será que acontece igual? Infelizmente, também acontece. Ao longo dos últimos anos, eu acredito que 2023, 2024, isso consolidou. Hoje, para você marcar o seu assento, ou você é de alguma categoria prêmio da companhia dentro do seu relacionamento, ou na hora de marcar, você tem que pagar para escolher o seu assento. O caso da Ingrid foi justamente esse. Ela estava em uma classe que ela ali, intermediária,
entre a executiva e entre a econômica prêmio, que tem um espaço melhor, um conforto melhor. Então, ela pagou para estar ali. Por que ela foi retirada? Porque alguém da executiva teve um problema com o assento e aí a companhia disse, não, vou resolver, essa daqui pagou mais, então, já que ela não pode ser colocada na econômica, ela vai para a prêmio econômica. Só que tem alguém que também pagou para estar lá. E aí gerou todo esse problema. E aí, infelizmente, a Ingrid, ela passa por essa situação, ela até perguntou qual o critério. Ah, não, porque é mulher sozinha, e justamente desembarca no Brasil no dia 8, no Dia da Mulher. Então, assim, é uma situação muito complicada. Hoje a companhia já se manifestou pedindo desculpa, dizendo que vai providenciar algo ali, mas uma situação como essa não tem indenização que pague, não tem desculpa que pague, porque era uma mulher, era alguém de extrema relevância para o país, mas que, eu volto a dizer, é bom para que mostre para toda a população brasileira e principalmente para as autoridades que isso acontece todos os dias com milhares de passageiros. E é um absurdo, porque, em especial, existe uma legislação para isso. Mas como que está essa legislação, doutor Rafael? Realmente, eles poderiam, com uma forma legislativa, com leis que os ajudassem a fazer esse tipo de atitude, eles poderiam ter feito isso com a Ingrid? É algo que é aberto pela legislação? O que acontece? Ela estava em outro país, retornando para o Brasil. Mas a relação jurídica dela também é com o Brasil, porque ela está voltando para o Brasil. A empresa tem CNPJ no Brasil, então essa relação consumerista está guardada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o contrato ele tem que ser prestado da forma como foi acertado. Ou seja, a partir do momento que eu compro uma passagem, ainda que seja com a agência, ainda que seja no balcão, ou até mesmo pelo celular, que hoje é onde a gente mais compra, na hora de comprar, tem lá eu concordo, aceito e concordo. Ou seja, você está estabelecendo um contrato com a empresa para que aconteça uma prestação de serviço e essa prestação de serviço seja adequada. Então, atraso, cancelamento, mala quebrada, mala danificada, ou até mesmo você ser retirado do assento que você pagou para estar nele e ser colocado em outro, ela viola o direito do consumidor, o direito consumerista nacional, ela viola a nossa legislação e, certamente, Ingrid ou qualquer outro brasileiro que passar por uma situação como essa tem direito, deve procurar ajuda de um advogado especialista em direito do passageiro aéreo, ir até o judiciário e pleitear a sua indenização. Exatamente. Esse assunto também é muito importante, doutor Rafael, porque também serve para os demais passageiros que se colocam no lugar dos passageiros que se revoltaram contra a Ingrid Guimarães. Quando você vê essa situação estabelecida no voo, saiba, não é culpa daquela pessoa muitas vezes, né? Como a Ingrid, não é culpa da pessoa aquilo que está acontecendo. Então, você não tem que se revoltar. Acho que, como consumidor, a gente tem que se unir e se entender e fazer com que realmente as leis sejam seguidas da melhor maneira possível. Eu já começo também te perguntando, Rafael, sobre essa questão do passageiro mudar de assento. Ela disse que inicialmente se recusou, mas realmente pode haver essa recusa? Essa recusa, ela está guardada pela lei. Por quê? Porque ela comprou aquele assento, então aquele assento é dela. Agora, vale lembrar que se o passageiro está ali, dentro da aeronave, o comissário, o comandante é uma autoridade, ele acaba se sentindo coagido a sair. E eu digo isso para vocês, eu abro até um parêntese, eu já passei por uma situação como essa. Uma vez eu fui colocado, em uma companhia nacional, eu fui colocado na saída de emergência, ali naquele corredor da saída de emergência. Só que tem um detalhe, eu sou PCD, eu tenho cegueira monocular. E a regulamentação aérea não permite que alguém que tenha alguma deficiência, ou idoso, ou mãe com criança, fique nas cadeiras para não obstruir em caso de necessidade de uso. Eles chegaram para mim e falaram, você tem que sair daqui. Aí eu disse, mas para onde eu vou? Não fui eu que escolhi aqui, foi vocês que me colocaram aqui. Eu quero ficar aqui, não tem outro lugar. Não, a gente vai dar um jeito, você vai ter que sair daqui. E aí eu disse, tá bom, então vamos procurar outro lugar. E a comissária, né, a aeromoça, falou para mim, você tem que sair agora daqui, ou então a gente vai chamar a polícia. Meu Deus. Eu, sendo advogado, eu saí.
Eu lá vou gerar uma confusão dessa saída ali algemado, daqui que eu vai explicar uma situação como essa. Então, assim, por que eu estou contando da minha experiência? Porque eu já vi isso acontecer com inúmeras pessoas, aconteceu com a Ingrid, a gente deve lembrar o que aconteceu no ano passado com uma outra pessoa, que a mãe lá chegou querendo colocar a criança na janela, ela se recusou, ela acabou se comportando divinamente bem, ali foi uma lady, controle emocional no lugar dela e ainda ganhou repercussão nacional, virou uma digital influencer, e aí hoje está todo mundo seguindo ela. Então, assim, esse tipo de situação, infelizmente, acontece todos os dias. Que situação complicada, Rafael. Eu também queria te perguntar sobre essa questão das ameaças por parte da companhia aérea. Quem está em casa, que se sentir realmente ameaçado, coagido, em especial com essa ameaça de que não vai mais poder utilizar aquela empresa, os voos, as linhas aéreas daquela empresa, realmente a empresa pode fazer isso, banir o cliente? Olha, isso acontece muito, principalmente nas companhias internacionais. Eu vou até trazer uma situação aqui, se vocês me permitirem, que uma passageira, ela estava no seu lugar ali, no assento onde ela marcou, igual aí a Ingrid, e aí uma outra pessoa chegou e disse: ei, você pode trocar de lugar comigo? Ela foi e trocou. Ela deliberadamente aceitou, não vou trocar. Essa pessoa que foi para o lugar dela foi no banheiro e fumou no banheiro. A companhia detectou de pronto e tudo certo. Quando ela chega e vai fazer a viagem de retorno, a companhia aérea disse: oh, você não vai poder embarcar. Por quê? Porque a pessoa que estava no assento, um exemplo, na D21, ela fumou, era o seu assento. Mas, na verdade, não foi ela. Ela trocou de assento com uma terceira pessoa que fumou e ela acabou sendo banida por parte da companhia. Então, as companhias internacionais, elas têm essa política. Você falhou ali com ela, ela entendeu que você feriu alguma regra estabelecida por ela, ela vai te banir. No Brasil, a gente não tem relatos assim, as companhias nacionais. Mas as companhias internacionais, hora ou outra, a gente encontra situações como essas. Claro que uma companhia nacional, em uma situação onde ela tem a CNPJ no Brasil, você pode pleitear em uma revisão dessa situação, principalmente quando você consegue provar que você não teve culpa, que você acabou sendo vítima daquela situação. Muito importante demais, doutor Rafael, a gente falar sobre isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui, porque é esclarecedor realmente para quem está em casa entender um pouquinho mais dos abusos que acontecem por parte das companhias aéreas. Você que tiver algum problema de mala quebrada, mala extraviada também, esse tipo de abuso, procura o doutor Rafael Araújo, ele é especialista em direito do passageiro. Doutor Rafael, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui juntinho com a gente. Suas informações são de extrema importância e o seu conhecimento, com certeza, muda o Brasil, porque as coisas precisam mudar, né? Para você, continua aqui na nossa audiência. A gente tem mais informação de qualidade com nossa querida Carlinha